Pronto, então vamos aqui continuar aqui pelo livro do Kurose, né? A próxima sessão que a gente iria discutir é essa de autenticação do ponto final, tá? Vocês têm em mente, assim, bem sedimentado, qual é o conceito de né? Autenticação é quando você reconhece, né? Você reconhece que aquela pessoa que você está se comunicando, né, diz ser quem ela realmente é, né? Então, é um reconhecimento entre partes, né? Então, por exemplo, se um cliente está se conectando com um servidor, né? Um servidor de e-mail, por exemplo, que ele precisa ter uma credencial de acesso, né? O servidor de e-mail ele precisa autenticar, né, o, o usuário, né, o cliente que está tentando acessar aquele e-mail, tá certo? A mesma coisa também de comércio eletrônico, né? Quando você está realizando uma transação de comércio eletrônico, você também precisa existir algum tipo de autenticação para as partes conseguirem ter certeza de que estão se comunicando realmente com a pessoa correta. Então, mas tem uma nuancezinha, certo? Tem uma nuance que eu queria discutir com vocês, que é o seguinte. Vocês devem se lembrar da unidade passada, que a gente estava falando de MAC, né? Que é o código de autenticação da mensagem. E quando a gente estava falando de assinaturas digitais, né? O MAC ele é mais utilizado para integridade de mensagem, né? Então deixa eu anotar aqui algumas coisas para. Então, quando a gente está falando de integridade da mensagem, peraí, integridade da mensagem ou então autenticação da mensagem, a gente está falando de MAC, né? Que é o Message Authentication Code. Né? Vocês se lembram que a gente comentou sobre o MAC, né? Na seção 8.3, né? Então, uma coisa é você saber, e o MAC utilizava aquele esquema de hash, né? Você tinha a sua mensagem, que era uma mensagem longa, né? Você passava isso através de um hash, né? Você primeiro juntava a sua mensagem longa com uma chave secreta, né? Deixa eu voltar aqui a figurinha que fica melhor para vocês verem. Então, quando é que você quer utilizar o MAC? Né? Quando você quer que na outra ponta, né, lá no teu receptor, você tenha uma garantia que a sua mensagem não foi adulterada. Tá certo? Então, por isso que você fornece uma integridade da mensagem, né? Uma autenticação da mensagem, porque você oferece um mecanismo que o receptor ele vai ter uma certeza que a sua mensagem não foi adulterada por ninguém no meio do caminho, tá? Então você tem a sua mensagem, certo? Você junta com uma chave secreta, que é esse Szinho aqui. Deixa eu não estou conseguindo. Certo? E aí você passa isso por um hash, né? E aí você tem aqui um hash, você concatena com a sua mensagem e você manda, né, essa mensagem, e pode ser em texto claro, né, você não está interessado aqui em criptografar a mensagem, você quer somente garantir a integridade dela, né, então não tem, em princípio não tem sigilo aqui nessa mensagem, mas você manda sua mensagem em texto aberto, mais um adendo, né, uma coisa extra que você manda, que é justamente esse código de autenticação. E lá do outro lado, quando você recebe, você consegue passar a mensagem de novo que você recebeu pelo mesmo hash, né, junto com a chave secreta que o receptor também tem, né, como se fosse uma chave simétrica,
E aí você comparando uma coisa com a outra, no final, você tem uma garantia de que a sua mensagem não foi adulterada, tá? Então, isso aqui é usado para a integridade da mensagem. Mas a gente discutiu na aula passada também sobre as assinaturas digitais, né? A assinatura digital tem esse esquema aqui, ó. Você tem a sua mensagem longa, né, que você quer mandar. Você pode mandar ela também em texto aberto. Você não precisa se preocupar nesse exemplo, né, com a confidencialidade dessa mensagem. Mas você pega essa mensagem longa, você passa por uma função de hash. Nesse momento aqui, você nem precisa de uma chave secreta, como você precisou lá do MAC, porque você está querendo só assinar, né, o seu texto. Depois que você passou pelo hash, você tem uma mensagem mais curta, que a gente chama de resumo da mensagem, que é esse cara aqui, né? Você criptografa, não a mensagem inteira, mas você criptografa com a sua chave privada, né? Porque é o Bob quem está mandando essa mensagem, certo? O Bob tem a chave privada dele. Pensando aqui no esquema de chave pública e privada, né? O Bob assina com a chave privada dele, não a mensagem inteira, mas somente o resumo da mensagem, certo? E aí, esse resumo da mensagem assinado, ele é colocado, né, ele é concatenado com a mensagem original. E você manda a mensagem original em texto aberto, mais uns bits extras, que seria o resumo da mensagem assinada. É como se fosse a tua assinatura digital, certo? E aí, quando a Alice receber isso, ela consegue pegar a mensagem que foi recebida em texto claro, passa pelo hash também, né, a mesma função de hash que foi usada pelo Bob, ela consegue recuperar o resumo, tá certo? Mas só que ela também recebeu o resumo assinado. Mas ela tem a chave pública do Bob, que pode ser usada para decriptar esse resumo da mensagem assinado, né? Então ela consegue recuperar o resumo da mensagem agora no texto original, né? Decriptado. E aí ela compara um com a outra, certo? Então nesse esquema aqui que eu acabei de demonstrar para Professor, vocês, oi, só uma dúvida. A chave pública não é mais não é utilizada para criptografar, não? E a privada para descriptografar? não, elas são usadas em uma situação ou outra, certo? Quando você quando você quer assinar uma mensagem, né? O Bob, que é o remetente, que é que ele está querendo assinar a mensagem dele, ele assina o resumo daquela mensagem com a chave privada dele, certo? Porque o objetivo dele não é tornar a mensagem sigilosa. O objetivo dele nesse caso aqui é só mostrar para todo mundo que foi ele quem escreveu aquela mensagem, que foi ele quem gerou aquela mensagem. Entendi. Porque É só para dar uma garantia que foi ele. é só para fins de garantir a identidade dele, entendeu? Por isso Certo. que ele usa a privada. Mas e se por acaso, pronto, ele está dando a garantia que foi ele que fez aquela carta, entre aspas. Isso. Mas e se por acaso eu mudar a mensagem da carta? E vai ter a garantia que foi ele, só que a mensagem da carta vai ser alterada. Pronto, aí por isso que nesse esquema que eu estou descrevendo aqui para vocês, existe essa etapa aqui de comparação. Ó. Se esse resumo que eu estou mostrando bem aqui, ó, Certo. que foi um resumo obtido através da decriptação pela chave pública do Bob, certo? Eu obtenho esse resumo aqui. E eu tenho um resumo que foi obtido pelo hash que foi feito da mensagem que chegou em texto aberto. Então, se houve adulteração da mensagem, Tem como essa ver. comparação bem aqui vai falhar, entendeu? Uhum, entendi. Né? Então, nesse esquema que eu estou mostrando, eu tanto garanto, de uma certa forma, a integridade da mensagem, porque tem a etapa do hash aqui envolvida,
né? Como eu garanto a autenticação do remetente, né? A autenticação de que realmente foi o Bob quem mandou, porque eu só consigo decriptar a mensagem com a chave pública do Bob se ele tiver assinado com a chave privada dele. Uhum, entendi. Porque se outra pessoa tiver assinado, na hora que eu for decriptar com a chave pública, né, vai dar um erro, né? Vai dar uma coisa diferente, eu não vou conseguir decriptar, tá certo? Professor, Então, os oi, passos desse fluxograma, eles acontecem simultâneo até a parte final? quem é que está falando? Esaú? Sou eu, professor. Tá. Esaú, repete aí tua mensagem, tua pergunta. Os passos que tem nesse Hum, fluxograma, eles sim. acontecem em simultâneo, tanto esse que está indo à direita quanto para baixo, para chegar no passo final? Assim, o computador da Alice, né, quem é que está executando todo esse fluxograma aqui, vai ter um software que vai fazer esses passos, entendeu? Então, vai depender de como o software foi implementado, mas todas essas etapas que estão mostradas na figura vão ter que ser executadas para se chegar no momento final de se fazer essa comparação aqui, né? Para saber se a mensagem realmente está íntegra, né? Porque essa comparação ela só vai dar certo, o resultado só vai dar positivo se a mensagem não foi adulterada no meio do caminho e se foi realmente o Bob que mandou a mensagem, que assinou a mensagem, tá certo? Mas todos esses passos aqui da assinatura digital, né? Ele é feito no computador da Alice, né? Se uma parte é feita em serial, outra parte é feita em paralelo, vai depender muito de como foi implementado o programa, tá certo? Mas aí, voltando ao assunto da questão da autenticação, né? Vocês vejam que a assinatura digital, que eu acabei de descrever aqui para vocês, é um mecanismo também de autenticação do, do remetente, concorda? Eu não consegui provar ou ter a certeza que foi o Bob realmente que enviou aquela mensagem, então eu estou autenticando a origem, né? Eu estou autenticando o, é, o remetente, certo? Aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre fazer isso, né, autenticar o Bob dessa forma, e o assunto da aula de hoje, que o Coroso ele coloca numa seção diferente, né, de autenticação de ponto final. Porque o que vocês acham que uma coisa é diferente da outra? Alguém saberia dizer? Assim, do meu ponto de vista, na autenticação, vai ter um lado que já vai ter, de certo modo, aquele indivíduo cadastrado. Por exemplo, se você utilizar uma autenticação PPPoE, tipo, vai ter um servidor lá que já vai ter aquele usuário cadastrado. Quando Uhum, esse usuário for tentar autenticar, ele vai, de certo modo, enviar a chave dele para ver se consegue acessar aquela PPoE. uhum, Então, que seria mais ou menos essa ideia. Então, aí a gente vai validar se aquela mensagem, fazendo comparação, porque aqui a gente faz a validação se a mensagem foi exatamente daquela pessoa. Então, na autenticação, você faz exatamente isso. Valida se aquela chave é exatamente aquela pessoa e então autentica ele. uhum. É mais ou menos isso mesmo, Breno. Mas uma diferença que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte: no esquema passado de assinatura digital, você consegue validar, autenticar, né, a origem daquela mensagem, mas você pode fazer isso de certa forma offline, né? Aquela mensagem que foi enviada, ou aquele e-mail que foi assinado, por exemplo, né, por alguém, você pode fazer essa validação, essa autenticação a posteriori, você pode fazer em qualquer momento, certo? Você só precisa ter a chave
a chave pública daquela pessoa, né? Mas pode fazer em um momento posterior, né? O que a gente vai discutir na aula de hoje, que é a autenticação de ponto final, essa autenticação ela é feita no momento em que a comunicação está acontecendo, ou seja, é uma autenticação, até o Coroso coloca aqui, ó, autenticação de entidade ao vivo, né? No momento que duas pessoas, ou cliente ou servidor, estão se comunicando, existe uma troca de informações, ou seja, existe um protocolo por detrás daquela comunicação que está acontecendo em tempo real, certo? E esse protocolo de autenticação que vai justamente governar a troca das informações, ele é feito ao vivo, ele é feito naquele momento. Então, o objetivo da autenticação de ponto final é autenticar a origem e o destino, né? As duas pontas da comunicação em tempo real, beleza? Então, é essa a diferença que eu queria, uma nuancezinha, eu queria trazer para vocês. Então, aqui no Kurose, ele vai construindo um protocolo de autenticação de forma mais genérica, né? Colocando os conceitos e os problemas, né, por detrás da autenticação. Então, ele chama esse protocolo de AP, né, Authentication Protocol, né, e ele vai colocando versões, né, versão 1.0, 2.0, 3.0, porque ele vai identificando, ele vai começando num protocolo mais simples, vai identificando alguns problemas, e na versão seguinte ele tenta resolver esse problema que ele encontrou, né. Então, na versão mais simples aqui do protocolo, ele coloca a Alice, coloca o Bob, né, que são as duas pessoas que querem se comunicar, e tem a Trudy, que é a pessoa que é mal intencionada, né, vai querer bisbilhotar ou interferir naquela comunicação. Então, numa primeira versão do protocolo, simplesmente a Alice, ela manda uma mensagem para o Bob dizendo que ela é a Alice, né? Então, é uma forma de autenticação, assim, se a gente estivesse falando de uma comunicação entre pessoas frente a frente, né? É uma forma de se autenticar, não é? O Bob, ele está olhando para a Alice diz, olha, eu sou a Alice, então o Bob olhando para a Alice, ele conseguiria talvez reconhecer por uma foto que ele tenha visto antes e autenticar a Alice, né? Não, beleza, é a Alice quem tá realmente falando comigo. Mas quando a gente está numa rede de computadores, as máquinas elas não estão se vendo, né? Estão distantes. Então, como é que você vai confiar que realmente é a Alice quem está enviando a mensagem, né? A Trudy, ela pode se passar pela Alice, né? Ela pode ter um roubo de identidade aí, onde ela envia uma mensagem para o Bob dizendo que ela é a Alice, né? Então, claramente, essa primeira versão do protocolo ela não é confiável, né? Porque existem maneiras de um computador ele se passar por outro, né? Como é uma forma de um computador se passar pelo outro? Vocês poderiam me dizer? Se eu pegar o Mac dele, ou até, tipo, aquele negócio de clone de Mac, Aham. a gente utiliza, tipo, quando alguma pessoa bloqueia o acesso da gente no Wi-Fi, a gente clona o Mac de lá e entra, através de outro Mac. E se eu pegar o IP também, Uhum. bloquear através de um IPzinho, aí você pode passar por através de outro. Exato. Ó, a figura 816, ela já é um pouco mais elaborada, né? Uma versão 2.0 do protocolo, além da Alice dizer que ela é Alice, ela manda o endereço IP dela, certo? É uma forma a mais de você garantir que você é a Alice, né? Então, se o Bob, se ele tivesse o endereço IP da Alice, ele poderia fazer como se fosse aí uma identificação de dois fatores, né? Pelo nome e pelo IP, tá certo? Mas mesmo assim, o protocolo 2.0 ele não é seguro, porque existe uma técnica, né, chamada de IP spoofing,
né? IP spoofing. Spoofing em inglês é tipo mascaramento, né? Existe facilmente, você pode criar, por exemplo, se a Trudy ela tiver conhecimento de ferramentas ou do sistema operacional dela que ela está utilizando, ela pode ter, ela tem meios de forjar a criação de um pacote IP e colocar lá no endereço do IP de origem qualquer coisa que ela quiser, tá? Então, ela conhecendo o endereço IP da Alice, ela pode pegar um IP que um pacote IP que ela criou e substituir aquele campo do cabeçalho e colocar o IP da Alice, certo? E mandar esse pacote para o Bob. Então, o Bob vai receber uma mensagem onde o pacote IP tem o endereço de origem da própria Alice. Então, ele não tem como saber, tá certo? Então, essa técnica de IP spoofing pode perfeitamente burlar esse protocolo AP 2.0, certo? Alguém falou alguma coisa no chat aqui? O João Carlos está colocando aqui o man in the middle, né? Um tipo de ataque que está presente aqui, né? Tanto aqui não é nem tanto o man in the middle, tá, João Carlos? Porque assim, a Trudy, ela nessa figura 8.15 e na 8.16, ela está se passando pela Alice, tá? Ela não tá interceptando a mensagem da Alice, porque o man in the middle, ele intercepta a mensagem, né? Adultera a mensagem para repassar depois. Então aqui ela é mais como um roubo de identidade mesmo, certo? Ele está um sequestro de identidade. Ela está querendo se passar pela Alice para confundir o Bob ou para fazer com que o Bob faça alguma coisa que ele não queira, né? Ou que a Trudy queira, no caso. O Man in the Middle, ele vai ser explorado nessa figura 8.17, certo? Nessa figura 8.17 é o seguinte, ele está dizendo aqui, ó, se você utilizar uma senha secreta, né? Então vamos supor que a Alice e o Bob eles tenham compartilhado uma senha secreta entre eles, tá? Só que nesse protocolo 3.0, a Alice, além de enviar a sua mensagem, né, ela envia uma senha, né? Ou seja, existe um momento em que a Alice e o Bob têm que entrar em acordo sobre essa senha que vai ser utilizada. Mas se a Trudy tiver condições de escutar essa conversa, né? Ou seja, se ela se posicionar no meio dessa conversa, ela pode escutar qual é essa senha, né? E fazer a mesma coisa, se passar pela Alice, né? Agora também dizendo qual é a senha, né? E o Bob vai acreditar, porque ele parte do pressuposto que só quem conhece a senha é ele e a Alice, né? Ele não vai imaginar que a Trudy tenha roubado a senha da Alice, né? Mas nesse ataque de Man in the Middle, ela consegue fazer isso, né? E o Bob vai ingenuamente acreditar que que a mensagem partiu da Alice, quando na verdade não foi, né? Então esse protocolo 3.0 ele é suscetível, né? Ele é vulnerável a esse ataque de Man in the Middle. Fernanda, professor, pensei aqui agora em proxy também. Tem alguma relação? O proxy, Fernanda, ele pode resolver esse problema, né? Porque você tem uma autenticação que pode estar, o proxy ele pode implementar um protocolo de autenticação que vai dificultar acontecer esse tipo de ataque, né? Então, realmente, você tem razão, ele pode ser utilizado nesse sentido também.
Então, tem o protocolo 3.1. Deixa eu ver aqui qual é a diferença do 3.0. 818. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Na verdade, 3.1 impede que Trude descubra a senha de Alice. Ataque de reprodução. Eu acho que a diferença do 3.1 para o 3.0 é que a Alice ela não manda a senha Texto claro. em texto claro. Ela manda a senha criptografada. Acho que é isso, né? Aí ele pega só a criptografia e envia. Aí não resolve muita coisa, né? Porque a Trude ela pode gravar a conversa e aí ela vai receber a senha criptografada e aí é a mesma coisa. Ela manda a senha criptografada para o Bob e o Bob vai acreditar que é a Alice, né? Porque ele vai conseguir decriptar aquela mensagem usando a chave que ele tem. Mas o mais interessante aí é realmente chegar aqui no 4.0, certo? Na autenticação 4.0, que aparece aqui um conceito que é o chamado nonce, certo? Nonce é um número que esse protocolo de autenticação usará somente uma vez por toda a vida, certo? Ou uma vez durante aquela sessão de autenticação, tá? Então, esse nonce é como se fosse um segredo que é compartilhado entre as partes, né, para ter certeza que aquela comunicação está acontecendo naquele momento com as pessoas corretas, tá? Então é mais ou menos assim, ó. A Alice, ela manda uma mensagem dizendo que ela se identificando para o Bob, tá? Mas o Bob, em vez de acreditar cegamente no que ele está escutando, né? Ele tipo diz assim, olha, tá certo, você diz que é a Alice, então eu vou te mandar uma mensagem e você vai ter que me responder essa mensagem com um segredo que só eu conheço, tá certo? Então esse R é o nonce, né? Que é esse número aleatório que é gerado pelo Bob, né? E esse nonce ele chega na Alice e a Alice responde agora para o Bob com um nonce criptografado, com uma chave simétrica que os dois tenham, certo? Então, dessa maneira, o Bob, ao receber o nonce criptografado, ele consegue decriptar, porque ele tem a chave, e aí ele tem certeza que é a Alice quem realmente enviou, né? Porque assim, se a Trudy estiver escutando a comunicação da Alice, ela não vai ter a chave secreta, né, a chave de criptografia para encriptar o nonce. Tá entendendo? Então, mas eu estou pensando aqui numa coisa. Se a Trudy ela teria como escutar o valor do nonce que ela recebeu? Porque o Bob mandou o nonce, porque aqui, ó, Alice envia a mensagem para o Bob. O Bob escolhe um nonce aleatório e envia para Alice. Alice criptografa o nonce usando a chave secreta simétrica, né, entre os dois e manda de volta para o Bob. O fato da Alice conhecer a chave e utilizar para criptografar o valor permite a Bob saber que a mensagem recebida foi gerada por Alice. O nonce é usado para garantir que Alice está ao vivo, certo? O Bob decodifica a mensagem recebida, né? Se o nonce decodificado for igual ao que ele enviou a Alice, então a Alice está autenticada.
Eu acho que a diferença aqui, em relação a esse ataque aqui, Porque no caso os dois estão usando chave simétrica, né? os dois estão usando chave simétrica, mas eu estou pensando aqui nesse esquema do man in the middle, né? A Trude, ela está escutando a conversa, né? Será que ela tem como escutar o que o Bob mandou para a Alice? Ou só o que a Alice está mandando para o Bob? Ela pode ouvir, mas só que ela ia ter que ter a chave, né? Se ela tiver acesso à chave, aí ela pode Ela pode fazer pegar o nonce, criptografar com a mesma chave, né? Que é a chave igual para os dois e enviar. e volta pro Bob. Tá, mas a Alice, ela vai usar a criptografia, a chave, né, para encriptar o nonce e mandar. Se nessa hora a Trude interceptar essa mensagem, ela também vai ter o nonce criptografado, que em um dado momento ela pode enviar isso para o Bob, concorda? Mas só Sim. Ela pode pegar o valor que já foi criptografado e passar para ele, da mesma forma. Tá, mas aí a diferença que eu acho que existe entre um caso e outro é porque o nonce, o Bob, quando ele envia o nonce para Alice, ele espera uma resposta imediatamente depois. que é ao vivo, né? Essa ideia do ao vivo. É isso, é a ideia do ao vivo, entendeu? Então deve ter um tempo de validade esse nonce. Porque senão ele fecharia. Porque nesse caso aqui da figura 817, a Trude ela intercepta essa senha criptografada aí, que é do exemplo aí da figura, e pode no dia seguinte enviar uma mensagem para o Bob utilizando aquela senha secreta, entendeu? Porque a senha, em princípio, não mudou. Então, não é ao vivo, né? É no dia seguinte, uma semana depois, ela pode enviar uma mensagem para o Bob se passando pela Alice, né? Nesse esquema aí. Já no esquema do nonce, ela não ia conseguir fazer isso, porque o nonce, ele é como se fosse um token, né? Que já teria perdido a validade. Então, ele só vai ter a validade durante essa conversa aqui. Né? Se no dia seguinte a Trud fosse querer se passar pela Alice, ela não ia conseguir, porque o nonce já teria perdido a validade. E se o Bob, aí vamos supor que a Trud ela esteja realmente escutando, né? E queira se passar pela Alice no mesmo momento, né? Enviando o nonce criptografado para o Bob. O Bob vai achar estranho, né? Porque dentro de um curtíssimo intervalo de tempo, ele vai receber duas mensagens vindo da Alice, ou dois nonces criptografados, uma vindo realmente da Alice e a outra vindo da Trude. Então ele vai achar estranho e não vai continuar a comunicação, porque ele percebeu que tem alguém querendo se passar pela Alice, né? São duas pessoas diferentes. Tá certo? Então, esse esquema do nonce, ele realmente ele é bem mais seguro do que os esquemas anteriores. Então, vejam que esse protocolo de autenticação é um protocolo de comunicação, né, que está acontecendo ao vivo, né, entre duas pessoas, e ele serve realmente para identificar a identidade, né, das partes que estão se comunicando. E aí, o próximo, se vocês têm alguma dúvida, Aí é o range shape, né? Do TCP. é como se fosse um handshake que é feito, mas para um fim de autenticação. Porque, de certo modo, o TCP ele faz um tipo de autenticação, correto? Porque ele tem que validar se realmente aquele dado e tal. O TCP ele precisa abrir uma conexão entre duas partes, mas a identidade do cliente, a identidade do servidor, eles não são autenticados, né? São entidades que
que um não precisa saber a identidade do outro, concorda? Entendi. Já que na autenticação, o Bob e a Alice, eles têm que ter certeza que um é realmente quem diz ser. Porque a identidade da pessoa, ela é importante nesse cenário. Sim. Entendeu? O TCP, o handshake do TCP, ele é às cegas, né? Já o SSL e o TLS, que são versões seguras do TCP, eles têm embutido dentro deles, dentro desses protocolos, uma autenticação da origem. Né? A gente vai já comentar sobre eles. Entendi. Tá?